gravando. Ó, o podcast MMA hoje, comigo, Rafael e o presença ilustre aqui, Paulo Borrachinha, e hoje a gente tem... Nada menos que Ronaldo Jacaré, cara. Estamos aqui na casa do Jacaré com a família dele aqui, os meninos. Três campeão. Três futuros campeões. Ó, já tá sarado, com olha lá o peitoral e tal, vai ser... A genética aí, a genética aí. Esse aqui tem medo de ficar com mais de 1,90m, esse mais de 1,90m. Esse aqui é Fala o nome deles aí. Esse aqui é o Rian. Esse aqui é o meu primogênito, Enzo Gabriel. Esse é o Noah. Esse aqui tá a previsão de ficar menor que o papai, esse aqui. Mas de repente parece mais casca grossa, né? Vamos ver. Cara, eu sei que você tá corrido, a gente tem falado, tentando treinar, não dá, mudando e tal. Pô, obrigado, a gente não queria incomodar, mas eu agradeço demais. Estamos com luta marcada. É isso aí. Dia 3 de novembro, não vai. O Borracha também, tá Borrachinha também, todo mundo tem trabalho aí. O Borracha vai pegar uma luta que eu acho que é excelente pra ele. A galera, até muita gente falou bem assim, poxa, mas aí o que você acha do Borracha, tá lutando aí, ele pode pro cinturão tá à frente. Eu falo bem assim, não tô aqui pra atrapalhar ninguém, cara. Eu tô aqui pra ajudar. Daqui a pouco eu tô parando. Eu acredito muito que o Borracha seja um cara, o futuro do MMA, assim, do mundo, do Brasil. A gente está precisando de campeões. Estamos precisando. Então a minha torcida é para que o Borracha faça essa luta e vença, cara. E vença bem. Pô, obrigado. Bora. Obrigado. Eu acredito que poderia ter dado para ele. Essa sim é uma luta que é apertada, que poderia ter dado para ele como para mim. Eu estava parecendo muito cansado, a minha leitura corporal não estava boa, mas eu acertei bem mais golpes, né? Então o juiz poderia ter visto pelo lado de eu ter acertado o golpe e também poderia ter visto pelo lado de eu estar tipo assim, minha linguagem corporal está muito cansada. Então eu acredito que é uma luta que poderia ter dado para ele, sim. Acho que foi essa. Poderia ter dado para ele, sim. Não tem. Mas é aquela história. Foi super equilibrado. Não, poderia ter dado pra ele, poderia ter dado pra ele, mas com o Romero, eu tenho 100% de certeza que eu ganhei. Aquela luta lá não. Essa eu acho que a gente tem unanimidade aqui, todo mundo achou isso também. Eu acho que é difícil entender, né, a cabeça do juiz ali, né, Jacaré? A gente às vezes tem certeza, chega a ter certeza de um resultado e não sabe qual luta que o juiz enxerga, mas enfim. Eu também. É difícil falar, né? É difícil falar como é que eles enxergam, como é que eles fazem essa leitura. Você acha que por ter sido fora do Brasil pode ter influenciado a decisão dos árbitros? Ele foi no Brasil perdido do mesmo jeito? Acho que não. O árbitro ali, vai ser... acho que ali tem que não dar a chance mesmo. Verdade, que eles são parceiros, vai ser massa. Igual ele tá falando. Você tem irmão? Você tem irmão, ele conversa com ele no Instagram. Tem irmão caçula e tem irmão mais velho. Pois é, isso é bom porque, não sei se na sua casa, sua infância foi assim. Eu tenho um irmão mais velho, que é 5 anos mais velho, mas ele é menor. Então quando eu cheguei a 12, 13 anos, a gente se igualou muito e saía na porrada todo dia, cara. Isso aí foi bom, porque criava uma rivalidade. Eu sempre queria ser melhor que ele e ele melhor que eu. Então eu já começava dentro de casa. Não sei se você qual a diferença de idade dos irmãos? Aquele lá é 1 ano e meio, cara. Não, aqueles ali já estão... Eles brigam direto, cara. Porque às vezes tem que separar. E também quando não consegue se separar também. Se botar um longe do outro, eles ficam um querendo. Mas é isso, Esse aqui implica com o do meio, com o Rianzinho. O Rianzinho implica com ele, mas não consegue ficar um longe do outro. Mas eu acho que é só um ciúminho porque é mais novo. Igual eu saía na porrada e também não aguentava ficar longe. Passava 2 horas e estava de bem de novo, jogando, brincando de carrinho e tal. Mas você tinha essa rivalidade com o Cindy de bem, com os irmãos? Sossegado, sabe? Porque a idade é bem diferente, né? Tem 6 anos, 7 anos de idade. Então é mais maduro já. Então é bem diferença. Você mudou para os Estados Unidos faz quanto tempo, Jacaré? Faz 1 ano exatamente. 1 ano. Tá gostando? Muito. Aqui é muito legal. As crianças se adaptaram. A esposa tá feliz. Happy wife, happy life. Certeza, então, né? E às vezes a gente faz uma graça, né? Vai embora. Quando a mulher volta alegre. O Machinha novo, vai aprender essa técnica. Daqui a gente ensina essas técnicas pro futuro, irmão. Eu não tenho família ainda, mas quando tiver uma família, eu acho que aqui é um lugar. No Brasil tá muito complicado, muita violência, né? Tem que ficar com medo, né? Fica com medo, cara. Tá complicado pra ficar com família. Ficar com medo, né? Mas o Brasil é lindo. Eu sinto falta do Brasil todos os dias. Você tava morando onde no Brasil? Eu tava morando no Rio de Janeiro,
de Barra e Recreio. Ali é lindo. Tudo aquilo ali é lindo, o Rio de Janeiro é maravilhoso. Aquela reserva lá é maravilhosa, As né? pessoas são legais, né? Tem muita gente pra ajudar a gente ali. E essa é a maior diferença que a gente sente aqui, né? Tinha Nogueira lá com o Erivan sabe muito, aquela galera ali também. A gente se encontrou lá uma vez, não sei se você Nos lembra. encontramos. A gente sempre se encontrou, sempre se esbarrou. Mas treinando foi uma vez na Nogueira. Foi. Eu tava em alguns eventos, já te vi já. Face, né? Ficar com o cabelo lá todo pintado já. Eu falava, cara, esse rapaz aí, meu irmão, vai quebrar muita gente, tá? Eu não costumo errar, não. Já tive a aprovação de requerimentos do Jacaré, Não é nada, né, bicho? Jacaré é uma referência, cara. Você foi uma referência pra mim. Eu sou mais novo, né? Então eu assisti o Jacaré no Jiu-Jitsu ainda, de kimono lá contra o Roger, aquela luta ficou... Aquela luta legendária, né, cara, contra o Roger. Foi lá, pô... O que é engraçado? Às vezes eu fico até assim, às vezes eu não tomo a proporção do que eu representei no Jiu-Jitsu, né? Uma vez eu tava no Rio de Janeiro, o John Jones foi, né? O John Jones me viu e já veio assim, ó. Não acredito, meu. John Eu vou falar uma Jones, coisa pra você, a minha esposa, cara, agora ela acompanha muito mais o UFC e tal comigo. Ela é fãzada. Mas ela é tua fã, cara. Ai, que da ela hora. vai e faz. Eu queria ter vindo aí. Pô, eu queria ver o Jacaré, eu queria ver o Jacaré desde de anos atrás, cara. Você entrava assim fazendo e ela curtia demais. É Muito uma marca massa. registrada, muita criança. Demais. E assim, os coroas também, assim, de pessoas de idade, assim. Poxa, eles me veem e ficam amarrados, eu fico impressionado, cara. Não, você alcançou um status pra mim, de herói do Brasil, de ícone, de lenda. Nossa, certeza. Vocês me receberam super bem. Eu falei pra você, eu falo cara. demais. Se você falei, meu irmão, você é do Renzo? Não tinha o menor Meu irmão, aqui você vai ser tratado igual rei. Pessoal demais. E assim, o Nugget, completamente doido. Não, o Nugget também não é ele não, cara. Sensacional, cara. Maluco. No Nugget eu já conheci ele há mais tempo, mais do que o Jacaré. Não, é engraçado, né? E o pessoal, me ligaram, o Borracha tá aqui, cara. O Borracha tá aqui. Eu falei, tá, você me ligou pra quê? Leva logo ele lá na academia. Na hora. Leva ele logo lá na academia pra treinar. Quem te ligou? Não, o pessoal me ligou, mano, o Borracha tá aqui e Quem tal. te ligou? Não, o pessoal da academia, tudo me ligou, o Borracha tá aqui, ele vai treinar com a gente. Eu, lógico, traz ele pra treinar, pô. Traz ele pra treinar com a gente. Mas você sabe que todo lugar é assim, né? Vamos supor, você tá lá na tua área lá, você tá lutando. Exatamente. Chega um cara lá, Exatamente. pode... E eles nem sabiam que a gente no tempo a a gente possibilidade de lutar com você. Isso eles nem é sabiam que a gente fato. estava se falando por telefone também, né? Isso é fato. E aí, pô, os caras vão perguntar pra tu, né? Você que é o cara da academia que tá com ele lá antes de todo mundo chegar, né? Competitividade, rivalidade. Não, nem Não, competitividade, mas tipo vejo assim, assim, ser certo com as pessoas. Exatamente. Quando é que você começa o camp pra essa luta, Jacaré? Como é que começa essa semana que vem agora. Eu não treino mais forte. Eu parei de treinar forte, treino um pouco de kimono, porque pra mim é complicado. Se eu fizer qualquer coisa errada, pesa muito pra mim. Por exemplo, eu tava muito bem com essa luta com o Calvin Gastelum e eu tive uma semana ruim na semana de perder peso. Eu vi você comentando. Isso complicou muito minha performance. Você tirou peso pulando corda, foi isso? Foi. Tipo assim, eu sempre fiquei muito tranquilo na semana da luta. Eu não falo com ninguém, eu fico no meu quarto lá, fico só com a minha equipe. Tá muita gente batendo no meu quarto, muita gente. O que eu fiz? Quando eu saía, os caras já me pegavam. O que eu fiz? Eu tranquei a porta tinha duas portas. Tranquei uma porta antes de chegar no meu quarto, que não dá pra chegar no meu quarto. Eu falei, cara, vou sair daqui não, cara. Aí eu pulei uma cordinha e perdi peso. Eu comecei a pular dentro do quarto? Dentro do quarto, perdi o peso tudo dentro do quarto. Você perdeu quantos quilos ali no quarto? Cara, 7 quilos eu perdi no quarto. Só pulando corda com a capa? Eu perdi o peso todo no quarto. E você só porque você tava naquela semana. Queria sair, eu saí, o pessoal grudava em mim, entendeu? Por ser no Rio também, né? Eu saí, o pessoal grudava em mim, e tipo assim, eu não conhecia todo mundo e cara, a gente Você pediu. não queria ser rude com as pessoas? Nem posso, né? Esse é o meu trabalho. Na realidade, quem paga pelo nosso trabalho são os fãs. Você nunca pode tratar um fã de maneira rude ou ruim. Então, eu já estava naquela semana de peso chato, a gente fica chato, né? Para não me indispor, eu falei, não vou sair do quarto, vou ficar aqui, vou perder o peso e vou fazer minhas entrevistas, vou perder o peso e vou
foi o que aconteceu. Pô, cheguei no dia da luta, passou, terminou o primeiro round, quase que eu não saí da cadeira. A perna pesou. Não é que pesou, eu fiquei 2 semanas com a perna doendo depois, hein? Caramba. Eu realmente machuquei minha perna. Terminei de perder o peso, eu ficava tendo câimbra toda hora, a semana toda tendo câimbra. Não dormia direito, tendo câimbra. E qual que é o planejamento para perder peso? Porque geralmente a gente faz, né? Você faz também um planejamento de como você vai tirar o peso. Tipo assim, para perder peso como? Como seria o ideal? Assim, o meu perco peso sentado na sauna, Sauna seca. Sauna seca, me alimentando, fazendo alimentação 5 vezes por dia, eu como e vou pra sauna e perco peso, bato peso tranquilo, não tem um problema em bater o peso. E você já tinha onde perder o peso, né? Porque lá não tinha sauna seca, não é? Tinha, aquela sauna quente pra caramba também. Eu É a sauna úmida quente. E você não queria passar pelo pessoal e ia ser rude. Não, nem passar, né? Podia passar e tudo, mas sempre tinha alguém me batendo no meu quarto querendo as coisas, cara. A gente queria tênis, camisa, ingresso, boné, não sei o que. Né? Em casa é complicado. Né? Mas pô, foi uma benção de Deus, eu tava ali lutando, lutei. Infelizmente eu não venci. O que me deixou mais chateado com essa luta não foi o fato de ganhar ou perder, isso acontece. Foi o fato de não ter mostrado, tipo assim, o que eu podia fazer, né? Eu podia fazer 70% melhor do que eu fiz. Entendi. Tanto é que no primeiro round ele nem se mexeu, né, cara? Não. Nem luta no primeiro round. Eu acho que é mais ou menos o que você falou no começo mesmo. Eu acho que acabou dando um decision ali, mas foi mais o visual seu cansado que fez a conta, porque a luta foi bem equilibrada. Como é que você acha que está agora com o que você faz no teu matchup com o David Branch? Você acha que é um matchup que ajuda você? Eu tinha pedido o Romero, eu tinha pedido o Chris Weidman. Aí os caras falaram que não sei, e falaram que todo mundo estava em out, né, fora. O Weidman confirmaram, acho que contra o Rockhold. Eu pedi todos eles, o Weidman só volta ano que vem, o Romero vai subir de peso. Então os caras, na realidade eu acho que eles mentiram pra mim, né. Em vez de falar que não, os caras não vão lutar com você, eu não vou colocar você. Eu prefiro ouvir isso, entendeu? E entender que eles estão falando a verdade. Mas me falaram exatamente o que eu estou te falando agora e me deram o David Branch. Falei, cara, não vou ficar sem lutar esse tempo todo. Certo. Aí... Mas eu acho que é um bom casamento. Assim, o Branch vem de uma vitória agora contra o Thiago, né? Contra o Thiago. Ele nocauteou o Thiago, mas acredito, cara, que o David Branch se diz grappler, né? Mas não tem comparação. Não tem. E eu acho que em cima também não é tudo isso. Você vê a luta dele com o próprio Rockhold, deu uma pressão nele ali, ele não... mas é aquela coisa também, durante a minha vida toda fazendo jiu-jitsu, escutando as pessoas falar, eu sinceramente, eu tenho todo mundo fala, cara, você tem uma mão muito boa, cara. Só falta confiar na minha mão, porque eu gasto muito no jiu-jitsu, quando eu vou na mão eu já não tenho mais mão, mas não tenho mais aqui depois. Entendi. Se eu acreditar mais um pouco, cara, eu vou descer uma galera, porque quando eu treino ali, meu irmão, a galera sempre comenta pra mim, Jacaré, confia, vai, confia. Acaba voltando pra base, né? Porque tenta ouvir as pessoas falando. Pro conforto, né? E você tem trabalhado nessa parte de boxe aqui? Tem, o Deitinho é muito bom, cara. O Deitinho tem vários. Deitinho é pequenininho? Ah, tá. Eu fui lá. Aquele cara é muito bom. Ele é impressionante, ele só tem campeão, cara. Tem vários campeões aí. Acabou achando um time fora de casa, uma família fora da família, né? Agora tá na família. Bem, né? Exatamente. Tem que estar feliz, bem com a família e tal. Eu acho que a gente também não tem que esperar para as coisas acontecerem também. Eu acho que o primeiro camp que você faz aqui, para essa luta, foi? O primeiro camp que eu fiz eu não consegui nem correr, né? Foi com o Derek Brunson. Primeiro camp. Eu treinava. O que você fez com esse time daqui? Eu treinava e ficava machucado, cara. Eu treinava. Tipo assim, eu passei mais tempo parado do que treinando pra essa luta. E tipo assim, o Deitinho me ajudou, eu tive uma performance muito boa. Muito boa, mesmo não estando 100%. Muito boa. E o Derek Brunson é duro. Então esse é o segundo camp. Vamos terceiro, né? Terceiro. E o nosso amigo aqui tá com a luta marcada.
Contra o Sim, Romero. mesmo dia, mesma data. Mesmo dia, mesma data. Esperamos que o Romero esteja lá, compareça, né? Né, Jacaré? Porque Jacaré está bem descrente aqui, acha que ele Eu acho que ele não vai não, irmão. não Você vai acha que não? aparecer. Não, acho que ele não vai não. Acho que vai acontecer alguma coisa aí, cara. Ele tá. Ele tá vindo de uma lesão na face, né? Por isso, né, cara? E lesão na face é uma coisa muito séria, né, cara? Então, você já conta que o cara teve uma lesão, parece que foi no olho, né? Não sei. No orbital, né? Então, isso aí não é coisa que acontece do dia pra noite, não, né? Então, Eu acho que é uma pressão do UFC pra ver se marca ele, se ele fala, não, eu Ele vou. fecha, né? Mas você sabe o que tá estranho? É que o UFC anunciou a luta já. Não, eu já assinei o contrato. Entendeu? O contrato tá assinado e a luta já tá anunciada. Os caras postaram no Instagram e tudo. Eu vi, pô. Entendeu? Eu não acho que eles iam ser responsáveis de fazer Não, isso sem. Tô falando do UFC. Não, mas Tô falando sem do ter Romero. um verbal do Romero. Não, pelo tem, isso menos, teve, com entendeu? certeza. Isso teve, mas Muito estranho. a gente sabe que Mas uma coisa assinar, outra eu coisa acho, já tá eu acho que o assinar. UFC também ele tem a parada dele ele anunciar depois que o atleta assina o contrato. Ele tem isso, né? Ele sempre pede Tem, pra você sempre, correr pra é. assinar, né? Então. Comigo todas as vezes foram assim, eles só anunciaram, tem um burburinho, aquela coisa, mas eles só anunciaram nas redes sociais deles, depois que o atleta Que assinou. os dois assinaram, então. Não sei Então, os dois, deve essa primeira parte foi eu, né? Eles devem estar escondendo o jogo, então, e já deve estar assinado, porque eles anunciaram, no dia que você recebeu o contrato, eles já tinham anunciado. Eles já tinham Bom, tá marcada, tá pelo menos no papel, eu vou estar treinando para isso, né? Vamos deixar por conta dele. Vai estar pronto, Certeza. vai Você também vai. Não, com certeza. Vamos fazer uma dobradinha lá do Brasil, com certeza, trazer essas 2 vitórias aí. Esse é o plano, irmão. Esse é o plano e é isso que a gente está trabalhando, né? É isso aí. Estão cogitando até o Anderson, né? Pro mesmo caso. Diz que ele está liberado para lutar já em novembro. Eu acho que ele vai em novembro, acaba a suspensão. Talvez vão tentar, não sei contra quem ainda, mas estão cogitando que ele vai vir. Estão pensando no. Aquele cara lá desafiou ele, né? O Style Bender. Está desafiando todo mundo, desafiou o Paulo também. O Adesanya. Ele quer subir, né? Ele quer. Mas isso aí é natural. Não tem que nem ficar chateado. Não, Isso aí é natural, todo mundo faz isso. Tá certo. Por exemplo, o Borracha tá aqui na minha frente, então ele vai querer lutar com quem? Quem tá lá em cima. Pô, só lutou com o Romero pra ele. É o que tu queria, né? Exatamente. É verdade. Ele também quer uma luta contigo porque você tá subindo, entendeu? Então é normal. Jacaré, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa, Desculpa cara. incomodar você, que eu tenho com as crianças doidas pra ir na piscina e a gente segura. Vocês chegam aí e falam, pô, pai, esses caras são muito chatos, né? Falei, pior que são mesmo, filha. Pô, o cara falou que ia chegar aqui e trazer uma hora. Trazemos mesmo. Culpa dele, viu? Você briga com ele aí, cara. Só pra finalizar aqui, como é que você vê o seu futuro aí no UFC, cara? Você que já trouxe tantas vitórias pro Brasil, já representou, já mostrou sua raça, já mostrou que você é guerreiro mesmo. A gente acompanha, eu particularmente acompanho e me espelho em você desde muito novo, desde quando você lutava. Você ainda é novo, cara. Mais novo ainda, né? Mais novo, né? Desde quando você lutava no jiu-jitsu, no Dipano. E aí, como é que você vê a sua futuro no UFC? Você se vê lutando por muito tempo, pouco tempo, quanto tempo? Eu não me vejo lutando por muito tempo, mas ainda me vejo lutando em alto nível, né? E muitas pessoas até falam pela minha idade, eu até costumo brincar, né? Mas se fosse pra eu ouvir essas pessoas, eu nem tinha começado a treinar, porque eu comecei muito tarde. Exatamente. Então eu acredito que eu ainda serei campeão peso médio do UFC, eu tenho muita fé nisso. E eu tenho saúde ainda pra isso, eu vejo. Mas eu tenho a pretensão de não lutar por muito tempo ainda. Tenho uma luta pra fazer ainda, vou fazer essas lutas e pretendo me aposentar daqui a um tempo. Tá ajeitando a família já, vai trazer Tá todo mundo ajeitado já. irmão pra cá, tá todo mundo vindo Não, pra cá. meu irmão tá vai bem, ficar meu lá. irmão tá formado, meus irmãos são tudo. Tá certo. Quem tinha que vir já veio. Ele tinha que vir já ver, né? Mas meus irmãos estão bem, mas se precisar e quiser vir pra cá, pô, vai ser uma satisfação ter o irmão pai próximo de mim. A vida aqui é boa. Eu mudei pra cá 15 anos atrás e não me arrependo não. A vida aqui é muito boa. Tô feliz que você tá aqui também, bem, feliz, que é o que importa. Vamos lá, vamos deixar o pessoal curtir. Valeu. Saca, obrigado, irmão. Obrigado. Tamo junto! Tamo junto sempre.